Pois bem, meus amigos, Eduardo Bolsonaro está botando fogo no parquinho de Brazuela e hoje nós temos alguns desdobramentos muito interessantes para comentar sobre a repercussão daquela entrevista que ele deu no último final de semana. E enquanto isso, na capital da Brazuela, as movimentações estão acontecendo sim, e os nossos magnânimos mandaram um recadinho e disseram que estão chateados com o governo do sapo cachaceiro, mas não são só os magnânimos, não. O Centrão, que eu já falei em outros vídeos, que está desembarcando do governo, agora vai aumentar ainda mais esse desembarque. E Hugo Mota, isso mesmo que vocês ouviram, Hugo Mota está prestes a fazer algo que deixará a esquerda irritadíssima. Bom, do lado de cá, da direita, nós temos aí o PL, que trouxe uma estratégia exótica. Vou usar essa palavra. Estratégia exótica. Aí durante o vídeo eu conto e vocês me dizem se vocês concordam comigo ou não. E se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Vamos começar com ele, a estrela do momento, Eduardo Bolsonaro, que foi para terras de Tio Sam e já faz tempo que ele vem fazendo essa articulação, a gente já comentou, a esquerda fazia piada, teve jantar magnânimo chamando ele de bananinha, tudo isso, mas agora eles estão realmente preocupados, mas a Veja trouxe o Eduardo Bolsonaro na capa e diferente das outras edições, onde eles traziam o Olavo com boca de mictório, o Bolsonaro de chapéu de palhaço. Dessa vez eles colocaram uma foto bonitona do Eduardo Bolsonaro e trouxeram a entrevista onde ele fala sobre 2026. Que eu já falei para vocês, a campanha já começou, a gente já tá vendo aí as movimentações e tá cada vez mais perto. Então, nessa entrevista, o Eduardo Bolsonaro diz que se o pai o escolher, porque ele tá inelegível por causa de uma palhaçada ridícula, porque se fosse uma democracia o candidato seria o Bolsonaro, mas enfim, que se o pai dele o escolhesse, ele aceitaria a missão. Bastou Eduardo Bolsonaro dizer isso para a direita começar a dar botes com o bumbum. Então vamos dar uma analisada, esse é o contexto dos desdobramentos. Aí aqui nessa matéria da CNN, deixa eu ver, é o Gustavo Uribe que fez essa apuração, ele diz o seguinte: análise. Com apoio de Bolsonaro, Eduardo trava debate na direita sobre 2026. Anúncio do deputado diminui pressão sobre o ex-presidente para que escolha um substituto ao Planalto ainda este ano. Mas como assim Eduardo Bolsonaro trava o debate? Aí, durante a matéria aqui, ele vai falar que o Bolsonaro estava sendo fortemente pressionado para definir o nome no máximo até dezembro deste ano, mas a gente acompanhou aí reuniões, negociações, Zé Kassab, Temer, tudo nessa direita, ali escolhendo os nomes. E a gente viu que essa galera, Faria Lima, eles estão muito interessados mesmo no nome do Tarcísio. Como? E tá aqui na matéria, ó, MDB, os partidos de centro, MDB e PSD. PSD do Kassab, o MDB do Temer, deu a entrevista, o Tarcísio de fato está se reunindo. A Faria Lima já escolheu que o candidato deles é o Tarcísio, mas tem o nome da Michelle que é muito forte, agora surge o Eduardo Bolsonaro. Então, essa galera dessa direita, que até pouco tempo atrás estava, sei lá, no PSDB, nesses partidos do Centrão, né, apoiando Lula e tudo mais, trabalhando no governo do Lula, da Dilma, essa galera aí não quer
Não quer Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro é muito radical, muito radical. Inclusive, saiu esta outra matéria aqui, não é esta, é essa daqui que eu queria primeiro com vocês. Na Folha do São Paulo, que eu cheguei a comentar nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, porque isso daqui, gente, meu Deus, é matéria plantada. Sim, né? Recadinho dessa galera, dessa direita permitida, essa direita perfumada, essa direita que acha que a gente não tem que combater a censura do Xande. O Xande, a gente tem que se aliar a ele. Essa direita que quer se aliar ao Alexandre de Moraes, provavelmente, na minha cabeça, vem de lá essa matéria. Mas vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Olha isso. A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos preocupa a ala bolsonarista. Não sei, vai me dizendo aí nos comentários, achei esquisito. A apreensão entre aliados de que o confronto com o STF possa desgastar a própria direita. Como se fosse a direita que estivesse fustigando o STF, não o contrário. A gente tá acuado, a gente tá na parede, o nosso candidato não pode ser o candidato, a gente tem redes sociais derrubadas, não pode falar livremente no país, mas somos nós, a direita, que está buscando um confronto com o STF, na visão dessa galera aqui que, assim, na boa, a mim não representa. Essa ala bolsonaristas, entre aspas, aí. E sim, tem muita gente de perto do Bolsonaro que fala e dá informação pra Folha e planta essas matérias aí pra dar os recadinhos, tá? E daí, pessoas ouvidas pelo painel avaliam serem legítimas as atitudes de Eduardo Bolsonaro para defender o pai. Ele está lá nos Estados Unidos para defender o Eduardo Bolsonaro, é a narrativa, o Bolsonaro é a narrativa do PT, que o Eduardo Bolsonaro foi pra lá defender o pai. Até onde a gente está acompanhando, eles estão lutando para que as leis no Brasil sejam cumpridas, a nossa Constituição que determina que o povo tem liberdade de expressão, que a gente deve poder expressar os nossos pensamentos e as nossas ideias. Essa liberdade é que ele foi defender lá. Mas aí os aliados bolsonaristas estão dizendo que ele foi até lá para defender o pai e que o tiro pode sair pela culatra, que, né, a gente tem que deixar os magnânimos. Na visão desse pessoal, o Eduardo Bolsonaro está cutucando o leão com a vara curta. E jogando o Brasil, o Eduardo Bolsonaro está jogando o Brasil contra os Estados Unidos. Enfim, achei essa matéria aqui esquisitíssima. Isso daqui me parece esse pessoal aí que tá agilizando esses nomes prudentes, sofisticados do Centrão, que jamais seriam eleitos se não fosse com os votos do pessoal que eles chamam de bolsonaristas, né? Esse pessoal que não quer mais socialismo, que quer menos impostos, que quer menos Brasília e mais Brasil. Então, esses eleitores que a gente vê que tomam as ruas não vão, assim, ficar entusiasmados com uma candidatura do Kassab, do Tarcísio. Eles precisam do apoio do Bolsonaro. Então, na minha visão, na minha cabecinha, são essas pessoas que plantam esse tipo de matéria na Folha, não é nem da esquerda do PT, tá? Essa galera aí do Centrão que agora se diz direita, Ciro Nogueira, esse pessoal vocês sabem quem é. E aí, eu quero saber de vocês, né? O que vocês acham? Será que eu tô viajando demais? Bom, vamos adiante aqui que hoje eu tô falando mais do que o velho da cobra, mas vamos lá. Então, também saiu essa outra matéria na mesma coluna lá no Fábio Zanini, falando que o Eduardo Bolsonaro pode se candidatar mesmo dos Estados Unidos, que disse um especialista, que a presença física do deputado federal no Brasil para registro de candidatura não é necessário, mas obviamente para fazer campanha, ninguém vai se candidatar, seja para o Senado ou para a presidência da República, que eu acho que é um desses dois cargos que o Eduardo Bolsonaro virá candidato na próxima eleição, ninguém vai fazer campanha de fora, né? Então ele pode até registrar a candidatura, enfim, mas vai ter que vir ao Brasil para fazer a campanha. E ele já falou que vem ao Brasil somente depois que a gente tiver aqui uma democracia normal, não essa democracia relativa pujante. Bom,
Briga no Senado. Esse é um assunto que já está no nosso radar também há muito tempo. O Lula, nesse final de semana, deu um discurso, pouparei vocês da voz dele, mas ele disse basicamente que precisamos ganhar a maioria no Senado, senão vão avacalhar o STF. Avacalhar o STF é tirar ali o aparelhamento feito pela esquerda desde o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, agora Lula 3, indicando ministros que jamais foram juízes, né? Pessoas que a gente vê ali que tem... O Flávio Dino foi juiz, agora a gente não pode mais dizer isso. Mas enfim, Flávio Dino, um juiz comunista. Foi o que o Lula disse. Então, o avacalhar é o descomunizar, é o desaparelhar do STF. É fazer com que a gente tenha uma Suprema Corte imparcial que use a Constituição como base e não como capacho. Porque ultimamente os ministros usam a Constituição como capacho, eles limpam o pé na Constituição antes de adentrar o prédio. Mas vamos adiante, porque aqui na Raquel Landim saiu essa outra notícia sobre o Senado, que eu achei interessante. Eu quero sempre, vocês deixam os comentários, que vocês sabem que eu leio e respondo vocês. Eu quero comentar isso aqui com vocês, ó. Bolsonarismo e Centrão selam um acordo para tentar eleger 44 senadores em 2026. Bom, em 2026 vocês já devem estar carecas de saber, mas cada estado vai eleger 2 senadores e essa aliança aí do Bolsonaro com o Centrão pretende eleger 44. Agora, só resta saber o seguinte. Tudo bem, eu entendo. O acordo que o Bolsonaro fez é o seguinte. Em cada estado vai ter um candidato ali, vamos dizer, dessa direita, mais direita ideológica, que é alinhada ao Bolsonaro, que é esse movimento aí que eles chamam de bolsonaristas, enfim. E também vai apoiar um nome mais moderado do Centrão em cada estado, e isso me deixa um pouco assim, eu entendo que a gente não pode colocar vários candidatos, porque senão acaba dividindo voto e daqui a pouco se elege só o pessoal da esquerda, mas também tem que tomar um pouco de cuidado com essa ala aí mais moderada, porque, por exemplo, a gente teve aí o senador que foi eleito, o Olímpio. Foi eleito em 2018, que Deus o tenha, né? Mas ele foi eleito em 2018, já em 2019 ele tinha virado a casaca. Então a gente tem que cuidar um pouco com esses nomes aí moderados que, quando eleitos, a Soraya Trambique, outra que foi eleita pela direita, chegou lá e virou a casaca. O Fabiano Contarato foi eleito pelo voto dos conservadores da direita do Espírito Santo e hoje está no PT. Então, aí não adianta eleger 44 e só 20 serem de fé e o resto ser esse pessoal que tá mais interessado em poder, emenda e dinheiro do que, de fato, ter um país mais livre, né? Então, vou continuar observando e trazendo para vocês as informações. E aí vem a história da estratégia que saiu na coluna do Lauro Jardim. Eu achei exótica essa estratégia e eu imaginei que isso estivesse acontecendo, já falei em vários vídeos e já reclamei disso, mas olha só. Lauro Jardim. A estratégia de comunicação do PT para atacar, não existe mais criticar, não, é atacar o governo Lula. Eu imagino já alguém dando, sei lá, a voadora no Lula, mas enfim. Aí aqui ele fala, ó, que teve uma enxurrada de comerciais na TV, falando que tá tudo caro, volta Bolsonaro, que o Bolsonaro tá dizendo que quem rouba não cuida, ou seja, aquelas obviedades. Isso daqui, pessoal, até me deixa um pouco triste, porque o pessoal só entende que socialismo, PT e isso tudo é ruim quando começa a doer no bolso, né? Infelizmente, o povo brasileiro é muito dinheirista, já dizia o Olavo de Carvalho. Mas aí, no final dessa matéria, tem assim, ó, diz um figurão do partido que conversa com a Globo, pode ser o Valdemar, pode ser, sei lá, tem várias pessoas ali que falam com a Globo. Diz um figurão do partido sobre o passo seguinte, o próprio Duda Mendonça, que é o marqueteiro, pode ser ele, né? Eu imagino que é um desses dois. Qual que é a estratégia da comunicação? Bota o nariz de palhaço aí. Não tem estratégia definida. Tem funcionado assim. O governo faz besteira e aí a gente vem e bate.
E enquanto esta palhaçada continuar, a gente vai tomar 7-1 todo dia, porque a gente só reage, a gente não propõe, a gente não tem um plano, a gente não tem uma estratégia definida e a gente tem o PL, que é o partido com o maior dinheiro de fundão, e a gente não tá vendo esse dinheiro dos nossos impostos que a gente colocou na mão desses políticos serem revertidos pelo bem de um Brasil mais livre. Tá aqui, ó. Nenhuma estratégia definida eles têm. Antes vocês vêm dizer que é fake news da Globo e do Lauro Jardim, é só observar como é que tem sido a história aí, que vocês vão ver que o mais provável é que realmente não tem estratégia nenhuma, e isso me deixa preocupada. Mas vamos aqui ao desembarque do governo do sapo cachaceiro. Mota. Centrão pressionando Mota para romper o acordo com o PT e ter controle total das emendas no ano eleitoral. De novo, né? Dinheiro. Não dá nem para reclamar do Mota, porque o povo brasileiro é assim. Então, em Brasília acontece uma representação do que é o povo. Enquanto a gente não mudar a mentalidade do brasileiro, a gente vai continuar tendo esse tipo de político aqui que só pensa em emenda, porque as pessoas votam nele ou porque ele consegue uma obra, ou porque ele consegue uma vaga no médico, ou porque consegue alguma vantagem pessoal. Enquanto essa for a mentalidade do eleitor, a gente vai continuar elegendo os pilantras. Mas enfim, tá aqui, né, o Centrão pressionando o Mota para romper com o PT por causa das emendas, e isso daqui vai fazer com que o governo perca ainda mais algum tipo de articulação, se é que eles ainda têm. E é um desembarque bem preocupante para o PT. Eu tô mais eu tô que nem o pica-pau aquele na briga da panela, né? Eu alcanço a panela, um dá uma panelada na cabeça do outro, eu troco a panela e esta sou eu. Tem também os militares, que vocês sabem que para mim todo castigo para milico é pouco, mas os militares também estão decepcionados com Lula, olha só. Militares engavetam projetos e decidem aguardar o fim do governo Lula. Esse governo já acabou. Vamos esperar o próximo, diz um interlocutor do Exército, certo da derrota petista em 2026. Então, já que eles engavetaram os projetos, eu acho que o meio-fio vai ficar sem pintar e a grama vai crescer bastante. Então, militares também estão aí, pelo menos não estão felizes e apoiando o governo Lula. Já é um avanço. Pelo menos eles não apoiam. Mas os militares são aquele positivismo que a gente já conhece. Mas quem tá muito chateado, e a apuração é da Luísa Martins, da CNN, são os magnânimos. STF se frustra com o Itamaraty e lamenta descaso com a crise nos Estados Unidos. Ministros aguardavam postura mais proativa contra as ameaças do Trump. E aqui sim eles estão falando da declaração aquela do Marco Rubio, que a gente comentou aqui no canal, tá repercutindo ainda. Doeu demais no Xande aquilo. E o que o Xande queria? Que o Itamaraty, sei lá, declarasse guerra aos Estados Unidos, mandasse uma carta com veneno pro Trump, falasse alguma coisa, fizesse algo, mas o Itamaraty disse que é melhor não fazer esse tipo de coisa, não convém, né, comprar briga com os Estados Unidos. E o Mauro Vieira tinha uma reunião a semana passada no STF para tratar sobre o assunto e ele simplesmente não foi. O governo Lula deu um bolo na reunião com o STF e isso certamente deixou os magnânimos irados. Mas pra gente fechar aqui este vídeo, saiu agora, 6 horas da manhã, Lauro Jardim de novo. Eduardo Bolsonaro aguarda para esta semana sanções contra Moraes. Vocês lembram, né? Que eu fiz um vídeo na semana passada falando que a previsão era de em torno de 10 dias para vir a sanção da Lei Magnitsky, que é essa história do passaporte aí da sanção misteriosa, que a pessoa descobre só quando chega lá nos Estados Unidos. Isso não é o que de fato seria uma sanção aos censores no Brasil. Essa é leve. A Magnitsky é que é a pesada. Então, tá aqui, eles estão esperando, ó, para quarta ou quinta-feira, o que vai dar uma movimentada na nossa semana, uma vez que os nossos maravilhindos parlamentares estão ganhando, sei lá, para ficar em casa, para fazer conteúdo para internet, para qualquer coisa menos para trabalhar, porque eles não estão trabalhando.
Esta é a previsão de Eduardo Bolsonaro, que tem feito para aliados próximos para que sejam editadas as primeiras sanções do governo Trump contra o Xande. Seria a data mais provável, ou no máximo semana que vem, segundo o deputado. Então está aí, Eduardo, que está lá com vários contatos. É inegável, agora todo mundo já entendeu, para com esse negócio. Estão fazendo tic-tac, 72 horas. Não, isso é uma conversa muito séria, documentada, embasada, com vários processos. A empresa do Trump processando Moraes. Tem a história do Felipe Martins, né? Então tem vários absurdos aí. E parece que as sanções sairão esta semana, no máximo na outra. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!